Fala, fiel torcida! Eu sou Gabriel Soares, apesar do sorriso que eu sempre dou aqui na câmera no início dos vídeos, né? Que muitas vezes é involuntário, inclusive. O Corinthians trouxe uma notícia ruim. Neste último sábado, a gente foi eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista para o Novo Horizontino, uma derrota por 1-0, e uma derrota que nem é injusta, nem nada desse tipo. Vou falar de tudo que aconteceu nesse jogo no sábado, mas antes da gente falar desse conteúdo, eu também preciso pedir perdão para vocês, né? Porque era para esse vídeo estar saindo no domingo e ele está saindo só na segunda, tá? Mas eu tenho aqui uma justificativa boa, que é a minha garganta, tá? Apesar desse vídeo estar saindo na segunda e eu estar conseguindo gravar agora, a minha dor de garganta estava absurda. De ontem para hoje já deu uma melhorada, eu ainda tô com dor de garganta, já tô tomando um remédio e tal, mas já dá para mim falar. Ontem, cara, tava em um estado assim tenebroso. E ainda mais teve uma festa na minha família. Cara, sabe aquela coisa, né? Festa é aquela loucura, a gente grita, a gente fala mais alto. Então, minha garganta estava em petição de miséria, tá? Depois do jogo, né? No horário que eu costumo gravar os pós-jogos, que é de madrugada, né? Para sair no dia seguinte. Então, eu acabei ficando aí sem gravar para vocês. Desde sexta-feira eu já estava com dor de garganta. Tomei um remédio mais fraco, não resolveu. E aí, ontem eu tomei um remédio mais forte, né? Comecei a tomar um remédio mais forte. E assim, tô conseguindo gravar aqui para vocês. Ainda tô com dor de garganta, mas fiquem tranquilos, já tô tomando remédio, já estou medicado para que isso melhore. Mas retomando aqui o ponto principal do vídeo, né, depois dessas declarações e esses esclarecimentos, porque do atraso, a gente também vai falar nesse vídeo é, da venda, não venda, de todo esse imbróglio que envolve a saída do André Luiz, né? O nosso cria do Terrão, que esteve muito perto do Milan e agora deu uma recuada, né? Parece que vai ficar por aqui. Eu vou dar minha opinião de tudo que envolve essa negociação, das falas do Marcelo Paz no dia de ontem e tudo que vem rondando, né? Dentro dessa negociação, dessa possível negociação que foi quase firmada nas últimas horas, nos últimos dias, beleza? Então, antes da gente ir para o conteúdo em si, peço encarecidamente que você se inscreva aqui no Loucos por Ti, você curta esse vídeo, compartilhe ele para muitos corintianos, para outros amigos seus, para que a nossa comunidade cresça cada vez mais. E é claro, você não esqueça de hypar esse vídeo e de seguir o Loucos por Ti em todas as nossas redes sociais, tanto TikTok quanto Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo, porque por lá você pode ficar 100% atualizado do que acontece com o Timão de forma rápida, né, sem precisar ficar vendo vídeo de mais de meia hora, que é o que normalmente acontece. Tranquilo, galera? Então vamos lá. Vamos começar primeiro pelo jogo. Por que eu vou começar pelo jogo, que normalmente é o mais demorado? Porque ontem, devido à festa, né, que eu estive da minha família, eu acompanhei o jogo meio que assim, cortado, meio que picotado, tá? Eu acompanhei o jogo meio que um olho no gato, outro no peixe, né? Porque está numa festa e tal, né? Acompanhei muito mais o segundo tempo do que o primeiro, então vai ser uma análise bem mais curta do jogo, por isso que eu vou começar por ele. Sendo bem sincero, galera, o Corinthians mereceu ser eliminado. Na verdade, o Corinthians merecia ser eliminado desde a fase anterior. Né? Vem de uma sequência de jogos ruins. Foi o quarto jogo em sequência que o Corinthians foi pior que o seu adversário. Nem acho até, na verdade, que foi pior que o seu adversário. Acho que nos outros três foi pior do que o Cruzeiro, foi pior do que o Atlético Paranaense e foi pior do que a Portuguesa. Quanto ao Bragantino, nem acho que foi pior. Acho que até foi melhor, né? E corrigindo aqui logo em sequência. Mas foi um jogo abaixo, né? A gente sabe que esse time tem muito a entregar. Claramente, a falta que o Yuri faz é absurda para o time. Isso ficou escancarado nesses últimos jogos, né? Não ter o Yuri incomodando a defesa adversária, o Yuri abrindo espaço no campo, né? Tendo aquela movimentação do Yuri que corre o campo todo, dificulta muito as jogadas ofensivas do Corinthians e a gente está se limitando muito à bola parada ou jogadas esporádicas ali do Garro. Então tá muito complicado esses jogos sem Yuri Alberto e o nível do Corinthians caiu drasticamente depois da lesão dele. Também tem a questão física, né? O Corinthians vem de muitos jogos em sequência, 5 jogos fora de casa, né? O Corinthians vem numa sequência absurda de jogos fora de casa, fazendo viagem quarta, domingo. Teve também a consequência de a gente jogar na quarta e a semifinal ser no sábado, que para mim é uma vergonha, um erro brutal, né, do calendário do Paulistão. Para mim, poderia ter sido hoje a semifinal, tanto a nossa quanto a do Choque Rei, né, tanto de São Paulo e Palmeiras. Então, para mim não fez sentido nenhum a gente ter um dia menos de descanso, né? Tanto a gente quanto o Novo Horizontino reclamou dessa mudança, né, dessa data ser no sábado, mas
não vamos usar tudo isso de muleta. O Corinthians fez um jogo abaixo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. No segundo tempo faltou muita perna e no primeiro chute dos caras no gol, a gente acabou sofrendo o gol. Foi um jogo bem chato, tá bem ruim de acompanhar, sendo bem sincero. Se você tava aí, como eu, acompanhando meio que de revesgueio, você ainda deu sorte. Quem não acompanhou, se deu sorte ainda mais. E quem assistiu os 90 minutos mais acréscimos se lascou, porque foi um jogo horroroso, tá? Foi um jogo bem fraco de ambas as equipes, tá? O Novo Horizontino fechou muito bem os espaços, a escalação do Dorival, na minha visão, foi errada, tá? Já ficou claro para mim que Rodrigo Garro e Breno Bidon não podem mais jogar juntos, né? Aquela fase ali do fim de 2024, onde o Ramon Dias conseguiu encaixar os dois, foi um momento, assim, de êxtase do time como um todo, tava tudo dando certo, tá? É por isso que deu certo, por isso que aconteceu toda aquela fase boa, porque hoje eu acho que eles fazem funções parecidas. Na verdade, eles acabam se atrapalhando muitas vezes, porque o Bidon não gosta de jogar nessa característica que ele está jogando, o Garro ocupa o espaço dele, eles meio que se confundem. A falta do Yuri, como eu disse, abre muito pouco espaço para o Corinthians, e aí com uma marcação fechada do Novo Horizontino, focada em marcar o Breno Bidon e o Garro, o Corinthians não conseguiu criar. O Memphis, como sempre, mal tocou na bola, ainda abaixo fisicamente, e sim merece ser criticado, merece ser muito criticado. Num jogo contra o Novo Horizontino tem que chamar responsabilidade, tem que cravar, tem que ser importante. Ontem o Memphis, mais uma vez, não conseguiu ser isso. Eu espero que ele evolua fisicamente, que o time do Corinthians volte agora com esses 11 dias parados sem jogo, né? Porque só joga na outra semana. Eu espero que o time recupere as energias e que o time volte a jogar bem. Eu espero que o Yuri volte, não acho que ele volta para o jogo contra o Curitiba, o Caio César já deve voltar, mas o Yuri Alberto não, o que é uma informação ruim, mas acho que o Caio César já vai ser uma adição importante para ser esse cara de movimentação, esse cara de abrir espaço, de puxar a marcação e de pressionar lá em cima. Acho que o Caio César pode ser esse cara quanto o Yuri vai estar fora. Tá, mas que o Yuri volte, que a gente se recupere fisicamente, porque essa sequência de jogos foi bem complicada. Claramente, nesses últimos 4 jogos, o Corinthians jogou abaixo do que a gente sabe que o time pode entregar. Estamos sem Matheus Pereira, tá? É claro, não estou dando aqui tantas desculpas. É um vexame o Corinthians eliminado para o Novo Horizontino. Se você for ver como camisa, como história, vai ser sempre um vexame. Né? O Corinthians ser eliminado e não estar numa final de Campeonato Paulista é sempre vergonhoso. Mas se você olhar a realidade do campeonato de 2026, cara, não é um vexame. O Novo Horizontino vai para a final sendo a melhor campanha, decidindo os confrontos da final em casa, podendo ser campeão pela primeira vez em sua história. Então, assim, cara, será muito foda se o Novo Horizontino ganhar. É claro que é vergonhoso para nós corintianos, a gente não quer nem um pouco perder para o Novo Horizontino, não é isso nem nada, mas eu espero que o torcedor não leve isso como uma terra arrasada, não destrua e fale que a temporada está um lixo, porque a gente caiu para o Novo Horizontino, que é a melhor campanha do campeonato, que é um time muito organizado, e um time que já poderia estar na Série A faz 2 anos. Então, assim, cara, não dá pra gente dizer que é um desastre ser eliminado pro Novo Horizonte. É ruim, é uma merda, é uma sensação de bosta. Sim. A gente não deveria ter sido eliminado? Não, porque o nosso time é muito melhor que o dos caras. Mas o futebol é isso. A gente eliminou de forma injusta a Lusa, porque a gente foi muito mal contra a Portuguesa. Ontem fomos mal, mas nem acho que fomos pior que o Novo Horizontino. Acho que em vários momentos do jogo fomos melhor que os caras. No momento que a gente toma o gol, era um dos melhores momentos do Corinthians na partida, na minha visão. Onde o Corinthians estava conseguindo criar chance, onde o Corinthians estava conseguindo chegar perto do seu gol. Teve um lance do Garro bizarro que ele furou a bola dentro da área. O cansaço claramente ontem ficou, assim, descarado, tá escancarado. O Matheus Bidu não acertou nada, o Mateuzinho não acertou nada. Então foi um jogo bem abaixo de muitos dos jogadores do time. A parte física pesou. É muito ruim ser eliminado pro Novo Horizontino, é uma bosta a sensação. Ainda mais pra gente que estava nesses últimos tempos acostumado a avançar em fase de mata-mata, né? O Dorival não tinha perdido nenhum mata-mata contra o Novo Horizontino. Inclusive, o Novo Horizontino foi o time que ele estreou, né, como treinador do Corinthians, e a gente ganhou de 1-0 lá. Então, cara, é uma situação muito complicada, mas eu espero que o torcedor não leve isso como um desastre. Inclusive, na minha visão, essa eliminação do Paulista no mata, né, observando mais, pô, no restante da temporada, é uma eliminação que lá na frente pode ser considerada interessante por esses 11 dias de descanso. Porque se o Corinthians vai para a final, a gente já jogava a quarta de novo. Se o Corinthians vai para a final, a gente ia jogar no próximo domingo. Agora não, a gente vai jogar só na outra quarta-feira. É claro, a gente não gosta de ser eliminado, é uma sensação medíocre. A gente, porra, não queria ser eliminado pro Novo Horizontino. Mas não é para ter terra arrasada, não é para destruir a temporada. Eu acho que se você olhar de uma assim visão distante, pensando no
restante da temporada, na sequência de Campeonato Brasileiro, essa eliminação ela pode ser fundamental para os caras se recuperarem fisicamente, para o Caio César e para o Yuri Alberto conseguirem voltar a treinar, voltarem a se reintegrar no elenco. Dessa forma, o Corinthians se recuperar e voltar 100% recuperado para fazer um bom início de Campeonato Brasileiro. Ainda mais porque depois a gente sabe, o foco do Corinthians de novo vai ser as Copas, vai ser a Libertadores e vai ser a Copa do Brasil. E vai ser muito importante que a gente pontue agora no início do Brasileiro, porque no restante da temporada muitas vezes a gente vai ver time misto, né? Eu imagino que hoje o Corinthians não pense que pode ganhar o Brasileiro. Eu imagino que dentro do nosso elenco hoje, que já é mais recheado que o do ano passado, o Dorival ainda vai priorizar as Copas, tanto possível bicampeonato da Copa do Brasil, quanto a Libertadores. E muitas vezes o Brasileirão vai ter um time misto e tal, então acho importante que a gente possa estar melhor fisicamente para os jogos do Brasileiro, para essa sequência antes da Libertadores, né? O sorteio da Libertadores é só no dia 19 de março, se não me engano. Já está aí, querendo ou não, né? Nós já estamos em março nesse momento, já estamos indo aí para o segundo dia de março, mas eu acho que se você olhar de fora, se você observar o macro da eliminação, essa eliminação não pode ser terra arrasada. Essa eliminação pode ser até considerada uma eliminação importante para o time se recuperar fisicamente. Não estou dizendo que a gente tem que, se acostumar com a eliminação, que a gente tem que estar feliz. Não, nunca, cara. O Corinthians não estar numa final de Paulista, como eu disse, é muito ruim. É um vexame. A gente pode ter perdido a chance de vencer o Palmeiras mais uma vez numa final de Campeonato Paulista. Então, cara, é uma situação muito chata, mas que no macro, observando assim, sem muito espírito torcedor, né, como se eu fosse mesmo um jornalista de fora, eu viria como uma possível interpretação boa, de que o Corinthians foi eliminado e que agora vai ter tempo para descansar, vai ter tempo para ter a volta dos seus jogadores lesionados, ter de novo, né, aquela estrutura sendo bem montada para o Dorival, para o time voltar a atuar bem, porque os últimos 4 confrontos foram terríveis. Então, olhando de fora, eu não vejo essa eliminação como um desastre, eu espero que vocês não vejam também como um desastre, mas como torcedor, óbvio, é uma bosta essa eliminação, eu não queria ser eliminado, dane-se que os caras vão descansar agora 11 dias, né? A gente quer ir para uma final de Paulistão sempre, ainda mais para enfrentar o nosso maior rival, que se classificou nesse domingo. Então, tem tudo isso. Então, para mim, tem duas visões. A visão eu como torcedor, é óbvio que eu não vou aqui falar, nossa, que legal ser eliminado do Paulistão, dane-se o Paulista. Nunca vou dizer isso. Para mim, o Corinthians tem que entrar em todos os campeonatos com a ideia de que pode ser campeão, de que pode vencer. Porque o Corinthians tem que entrar, se for jogar a Copa Zaire, dane-se, tem que entrar que vai ganhar. Se for jogar Champions, o time é horrível para jogar Champions, se dane, tem que entrar para ganhar, porque é o Corinthians. Essa camisa aqui é pesada e tem que entrar para ganhar de qualquer jeito. Tá? Não tô aqui querendo passar um pano para eliminação e para o jogo terrível de muitos jogadores ontem, do Memphis, do Bidu, do Mateuzinho, do Ranielli, tá? De muitos que estavam em campo ontem, que em vários momentos andaram dentro do gramado. Tá? Então, sendo bem sincero, como eu disse, de fora pode ser uma eliminação que seja interessante para a sequência do brasileiro, para a recuperação física dos jogadores. Não que eu queira passar pano, mas sim que eu estou observando para a sequência, para o futuro. Pode ser que essa eliminação, uma semifinal de Paulista, possa ser importante para esse time jogar mais bola, para esse time acordar novamente para a temporada, tá? Então, é isso só que eu queria dizer. Eu acho que eu tô sendo até repetitivo, mas é para deixar bem claro para vocês que não é uma passada de pano. Eu tô puto com a eliminação, não queria ser eliminado, queria enfrentar o Palmeiras mais uma vez e poder ser bicampeão em cima dos caras. É claro que eu queria, mas infelizmente não foi possível e eu tenho que observar agora pro futuro. E pro futuro pode ser que essa eliminação seja interessante. Tá bom, galera? Agora, para falar fora do jogo. Não vou dar nem notas hoje, porque como eu disse, eu vi o jogo meio de revesgueio, tá? Então vou ficar por fora das notas aí, tá? Mas agora mudando de assunto, indo para o assunto André. Começando pelas notícias que foram dadas no sábado. A notícia que foi dada no sábado era que o Milan estava fechando a contratação do volante André por 17 milhões de euros. E aí todo mundo bugou, porque a primeira informação foi que o Milan tinha igualado uma proposta da Juventus de 24 milhões. O Marcelo Paz, em suas declarações, disse que não teve proposta da Juventus e só do Milan. E o que aconteceu? O Corinthians tem 70% dos direitos do atleta. Então a transferência, o valor que o Milan iria pagar seria de 24, porém o Corinthians ficaria com 70% desse valor. Como o André e os seus empresários
abriram mão dos seus 30%, ou seja, não receberiam, o Milan só pagaria 17 para o Corinthians. E o André não ganharia nada com a transferência. Tá certo? Não é que, agora que ele abriu mão, o Corinthians vai ter 100%. Não. O Corinthians não teria 100%. O que aconteceria é que eles pagariam 24, porém o Corinthians já ficaria só com 17. Como o André abriu mão, eles pagariam apenas 17. E não seriam 17 diretos, né? Seriam 15 mais 2 milhões de euros por metas. Ali algo que chegaria perto dos 103 milhões de euros. Que é um valor bom? Não. E por que não é bom? Por conta do que o André pode entregar. E aí eu tenho que bater palma para as declarações do Dorival na coletiva. Ele foi muito bem em dizer que o Corinthians tem que acordar para a vida, em praticamente acordar. Tá? O que ele falou na coletiva ontem acordou a diretoria para mostrar que o Corinthians tem que brigar por título. Para parar com esse negócio de precisamos de dinheiro, tem que vender. Eu sei, precisamos de dinheiro, tem que vender, mas tem que vender por valor justo. Não adianta a gente ficar pegando ativos do clube. Hoje, um dos melhores jogadores da temporada, titularíssimo desse time, e vender por 17 milhões de euros. Não dá pra gente normalizar isso. O Palmeiras vendeu um zagueiro, um Vitor Reis, por muito mais do que 17 milhões de euros. O Alan do Palmeiras, que começou a receber espaço e tal, e agora está indo muito bem, recebeu proposta de 35 milhões do Napoli e não foi vendido. E o André, titularíssimo do time, como o Alan também é no nosso maior rival, poderia ser vendido por 17. A gente não pode normalizar isso. O Denner, que para mim foi vendido por uma pichincha e tinha muito potencial para ser lateral esquerdo titular desse time hoje, foi vendido por 14 milhões de euros para o Chelsea, nem jogou pelo profissional e foi 14. Como que o André, já se valorizando, a cada jogo que ele joga melhor, a gente vai vender por 17, gente? A gente não pode normalizar isso. E eu espero que essa tenha sido a última vez que a diretoria do Corinthians iria fazer uma bobagem dessas. E a bobagem só não aconteceu por conta do que o Dorival falou na coletiva e por conta da torcida. É claro, se a gente tiver que cobrar e sempre barrar essas negociações ridículas que a diretoria faz com esse pensamento pequeno, né? Tudo bem, a gente vai barrar, mas eu espero que não. Eu espero que parta deles essa mudança de chave, essa virada de chave. Quando a gente imaginava com o Marcelo Paz e que o Stable, o time estava entrando nos trilhos, vindo uma decisão ridícula. Uma decisão que menospreza um ativo do clube. A gente não pode menosprezar um ativo do clube. E aí eu tenho que vir aqui criticar as falas do Marcelo Paz. Marcelo Paz não pode ir para uma coletiva e dizer o que ele disse ontem, de que quem manda no valor do André é o mercado uma ova. Se você abrir o valor de mercado do Alan no Transfer Market, do Palmeiras, nosso maior rival, é 10 milhões de euros. O Palmeiras recusou uma proposta de 35 milhões de euros. Quem manda não é o mercado, meu amigo. Quem manda é você. É o Corinthians. Ele é um ativo do clube. É uma joia da base. Não é porque ele vale 10 que a gente tem que vender por 10, pô. Não interessa se ele vale 10 pro transfer market. É o que ele vale pro Corinthians. Você não pode falar que é o mercado que manda no valor do André. O André é 70% do Corinthians. Não dá para você falar isso numa coletiva, Marcelo Paz. Eu sou um cara que tem gostado muito do seu trabalho. Acho que você fez uma janela de transferências muito forte, uma janela que potencializou o elenco, que está chegando mais gente. O Zaccaria estreou, o Lingard desembarcou nesse domingo e deve assinar contrato na segunda-feira. O João Ricardo deve assinar contrato na segunda-feira. Pode ser que chegue mais reforços nessa janela que a CBF abre entre os estaduais. Então, cara, eu gosto do seu trabalho. Até aqui você vinha fazendo um trabalho muito bom. Mas as suas declarações ontem, elas são ridículas. Elas são declarações de pensamento pequeno. Eu sei que o Corinthians precisa vender. A gente já entendeu isso. O Corinthians precisa. Mas precisa tratar e vender por valor justo. Não adianta a gente pegar um dos ativos do clube, um titular, e vender por 17 milhões de euros, gente. Pô, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Isso é ridículo. A gente vendeu o André Luiz por 17 milhões de euros, gente. A gente viu o Palmeiras vender o Luiz Guilherme, que foi muito menos testado que o André, por 24 milhões de euros. Por que a gente tem que vender o André por 17? Não faz nem sentido. E aqui eu não estou nem julgando o talento, se o Luiz Guilherme é melhor que o André, se o André é melhor que o Luiz Guilherme, eu não estou julgando isso. Eu estou dizendo que o Palmeiras, nosso maior rival, pensa de uma forma grande. Pensa, óbvio, a situação deles é completamente diferente, mas eles valorizam os ativos do clube.
Eles valorizam esses garotos. O Corinthians não. Quantas vendas o Corinthians fez de forma ridícula? A gente fala até hoje da venda do Murilo. Mas aí sempre aparece aqueles, né? Ah, e o Lulinha? Que a gente perdeu a chance de vender. Ah, e o Lulinha, gente? Não dá pra você imaginar uma coisa dessa no futebol de hoje. Por mais que o jogador pare de jogar, por mais que o jogador caia de nível, como é o caso do Guinegão. O Guinegão caiu de nível, mas ele tem potencial para evoluir. Então, mesmo que ele tenha caído de nível, que a gente tenha recusado propostas maiores em dado momento e agora não esteja chegando proposta no mesmo valor, não interessa. Valorize os ativos do clube. Eles são garotos, eles vão oscilar. Vai ter jogos ruins, vai ter um mês ruim, 2 meses bom, 2 meses ruins, um mês bom. E assim funcionam os moleques. Mas hoje, o futebol brasileiro é basicamente uma pesca dos europeus. Os europeus vêm aqui no futebol brasileiro com a varinha para pescar as joias, porque o futebol brasileiro produz joias. E a gente não pode, com uma camisa dessas, um colosso no futebol brasileiro, ficar vendendo o jogador por merreca, ficar doando o jogador para o futebol europeu. Não dá para a gente ver o Milan e achar que eles só podem pagar 17 milhões de euros no André. O mínimo que o Milan tinha que fazer é pagar 25. O mínimo que eles tinham que fazer. O mínimo, tá? É o mínimo, cara. Mas não, eles iriam pagar só 17, então não dá. E muito bem o Stabile fez de dar para trás o negócio. Saiu a informação de que o Milan ia procurar a FIFA para fazer com que a transferência se concretizasse, porque já tinha sido trocado alguns documentos, mas o Luiz Fabiani deu a informação de que o Corinthians não está preocupado com a impossível entrada do Milan na FIFA, porque não teve nenhum documento assinado pelo presidente do clube, né, que confirmava a transferência. Então o Corinthians está despreocupado quanto à saída do Milan à FIFA. Eu espero que não dê nada, eu espero que o André fique no Corinthians, que ele seja valorizado, que ele saia por muito mais. A gente não está pedindo que venda o André só por 30. Não é isso que a gente está pedindo. A gente sabe. Vai ter que vender. O Marcelo Paz, quando chegou, disse: vai ter que vender um jogador. A gente sabe disso. A gente tem a ciência de que vai sim vender um jogador. De que vamos perder um ativo do clube. Mas por esses valores é ridículo. E as declarações do Marcelo Paz são preocupantes. Eu espero que essas declarações tenham sido bem mal vistas por todos. Não só por nós aqui que produzimos conteúdos, mas por todos. E que o Marcelo Paz receba instruções para que, se ele pensa dessa forma, que ele não fale isso de novo. Porque isso diminui a precificação de um ativo do clube, de uma joia do clube. Tá? Então, para mim, ele nunca pode abrir um microfone para falar esse tanto de besteira que ele falou. Tá? Eu estou destacando aqui a principal delas, mas ele foi uma coletiva horrorosa. A pior coletiva feita pelo Marcelo Paz. Eu já estava querendo fazer um conteúdo, porque eu vi o programa Benjamin Múcio, que é o programa do Benja, aquele jornalista muito famoso, tem programa no SBT, e que tem um podcast no YouTube, onde ele fez o podcast com o Marcelo Paz, e o Marcelo Paz tinha dito essas palavras, de que quem manda no valor do jogador é o mercado, não é o mercado. Quem manda é quem tem os direitos do clube. Não é porque lá no Transfer Market está escrito que o bidon vale 14 milhões de euros que a gente vai vender o bidon por 14 milhões de euros. Não interessa. Quem precifica o jogador é você. É o clube que tem os direitos do jogador. E é o que eu disse. Já dei o exemplo. Olha o Alan. Lá no Transfer Market, eu abri, tá? O Alan vale 10 milhões de euros. O Palmeiras negou uma proposta do Napoli de 35. Então que fique bem claro para o senhor Marcelo Paz e para essa diretoria. A gente sabe que tem que vender. A gente não fica puto porque o jogador está saindo, porque a gente tem ciência que sim precisamos de dinheiro. Mas a gente fica puto com essas decisões medíocres, com essas decisões que diminuem essa instituição, que produz muito bons jogadores na base. E essa safra é uma safra que pode render muito mais dinheiro. A gente já vendeu mal o Murilo, a gente já vendeu mal o João Pedro Choca, a gente já vendeu mal o Denner, a gente quase vendeu o Guinegão pro Montpellier ou pro Bordeaux, um time nanico da França, por 8 milhões de euros, que seria ridículo. Tem o Dieguinho, tem o Kaique, então tem uma safra muito boa para o Corinthians se recuperar financeiramente. E tem outros surgindo na base, a base não para. Então que o Corinthians trate os seus ativos do clube como deve tratar. Eu sei, não é todos os garotos da base que vão subir que vão dar certo no profissional. O Iago foi muito bem na base, tem só 16 anos, já tá treinando com os profissionais, o Dorival tá dando tempo para ele, não vai colocar o moleque para jogar qualquer jogo.
tá ali lapidando o garoto, mas não é para chegar a primeira proposta e vender porque o Corinthians precisa de dinheiro. Pelo amor de Deus, tenham ciência, tá? Tenham ciência do que vocês estão fazendo. Não é porque precisa de dinheiro que a gente tem que vender por nada, que a gente tem que doar o André para o futebol europeu. Não me venha dizer que o Milan tem só 17 milhões de euros para gastar na janela de transferência. Não tem 17 milhões de euros. Não tem só isso. É qualquer outro clube. Tá? O mínimo que tem que pagar pelo André é 25. Pelo Bidon é 30, meu amigo. É isso. Ah, tudo bem, não chegou a 30, 28 no Bidon. Cara, tudo bem, a gente sabe, vai ter que vender. Uma hora, infelizmente, o Bidon vai sair, o André vai sair, o Yuri vai sair, a gente sabe. A gente sabe disso. Mas eu espero que vocês valorizem o que vocês têm. Tá? Então é ridículo o que o Marcelo Paz falou ontem em coletiva. Tá? É ridículo vocês terem pensado em vender o André e, mais uma vez, a torcida ter que aparecer para evitar um desastre. Então eu espero que depois disso, mais uma vez, que o torcedor tem que evitar um desastre, que vocês acordem, que vocês abram o olho. Porque eu estava vendo uma direção, estava vendo que o barco Corinthians andava numa montanha-russa, mas o trilho estava reto, o Corinthians estava na reta. Depois disso que aconteceu nesse final de semana, não tô falando da eliminação, tô falando do André. Não dá pra gente colocar o Corinthians no trilho toda vez. Claro que se precisar a gente vai fazer, mas não dá. Tem que partir daí de dentro. Tem que partir daí de dentro o pensamento de que vocês estão no Corinthians e não treinando um time do interior, não num time minúsculo. Vocês estão num time multicampeão, uma das maiores marcas do futebol brasileiro. Não dá para você pegar um ativo do clube e vender por merreca. Eu espero de coração que essa tenha sido a última vez que isso aconteceu e que o Corinthians abra os olhos e comece a pensar como um time grande, como um time que quer se recuperar financeiramente. Não é vendendo por preço de banana que a gente vai se recuperar financeiramente. É vendendo por preço válido. Como eu disse, a gente não tá puto porque o André tá saindo. A gente fica triste que ele tá saindo, mas puto não porque a gente sabe que vai sair. A gente fica puto pelo valor da negociação, que era um valor medíocre. É uma pechincha e que deveria ter sido recusada de bate-pronto. De bate-pronto. Chegou, tchau. 17 não dá. Se quiser, vai ter que pagar mais. É assim que funciona. Não me vem dizer que é o transfer market, é o valor de mercado, é o mercado que diz quanto vale o André. Uma ova. É o Corinthians que diz quanto vale o André. Eu espero muito que as declarações ditas pelo Marcelo Paz ontem tenham sido totalmente mal vistas por vários integrantes do clube e que ele seja cobrado do que ele disse. Porque foi vergonhoso o que ele falou ontem em coletiva. Claro, se vocês concordam comigo ou discordam, deixam aí nos comentários. Peço perdão mais uma vez pelo atraso nesse vídeo, né? Por esse vídeo estar saindo só na segunda-feira, mas foi aí uma causa à parte que causou isso, tá? Prometo para vocês que não vai acontecer mais isso, que eu vou tentar aqui sempre manter essa prioridade com vocês, de sair sempre no dia seguinte o pós-jogo, falando do que aconteceu na partida. Também vai sair alguns vídeos aleatórios falando de outras situações do clube, né, e tudo mais. Eu iria fazer os vídeos separados, mas preferia que fazer um vídeo em conjunto, tanto da eliminação quanto dessa possível saída do André. Espero que vocês tenham entendido tudo isso que rolou nesse final de semana, tá certo? E antes de a gente encerrar o vídeo, mais uma vez peço para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, tá? Compartilharem ele para nossa comunidade crescer cada vez mais, hypá-lo caso você tenha aqueles hypezinhos sobrando, e é claro que você siga o Loucos por Ti, tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo, porque dessa forma você fortalece ainda mais o meu trabalho. Tá certo, galera? Só agradece, vai Corinthians, a gente volta agora só, né, mais pra frente, a gente volta só lá no dia 12, né? Na verdade, no dia 13, o Corinthians joga no dia 12 de março, então vamos ter aí um bom delay de vídeos. Talvez eu traga um conteúdo ou outro falando de notícias do clube ou outras informações aqui pro canal. Beleza? Tamo junto, até uma próxima. Valeu, fui e tchau. E vai, Corinthians!